Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção porque o que vou te contar pode salvar sua alma. Pode resgatar a década que você sente que foi roubada pelo esquecimento e pela dor. É urgente que você compreenda. A vida que você está vivendo hoje, repleta de repetições, de pesos invisíveis e de um cansaço que a alma não consegue explicar, não é a sua vida de verdade. É apenas a sombra, o rascunho mal feito de uma existência muito maior. O seu sofrimento, meu querido, não é uma punição divina, mas a evidência brutal de que você está habitando a superfície de si mesmo, vagando por um mundo que Thoth Jehuti, o 3 vezes grande, chamava de o reino da ilusão densa, onde a maioria gasta toda a sua energia tentando arrumar a casa externa sem sequer ter descoberto onde está a porta da própria casa interna. Se você está sentindo um vazio inexplicável, se você está lutando contra a ansiedade que parece vir do nada, ou se você já se perguntou por que as promessas de transformação nunca se concretizam para você, saiba que essa sensação não é um defeito de caráter, mas um sinal silencioso e desesperado do seu eu essencial. É a sua centelha divina, o seu pedaço do todo, batendo na porta de uma consciência que está dormindo, pedindo para ser liberada da prisão de carne e crenças limitantes que você construiu ao seu redor. Este vídeo é um mapa desenhado por mãos que conheceram as estrelas e o abismo, para te tirar desse labirinto de espelhos onde você só vê reflexos distorcidos da sua verdadeira potência. Permaneça comigo até o fim, pois o que está em jogo não é apenas o seu sucesso, mas a própria essência do seu destino. A psicologia de Thoth não é sobre terapia de consultório, mas sobre a arquitetura da sua alma e a lei que rege o universo inteiro. Ele nos ensinou, nas tábuas esmeraldinas gravadas em um tempo que a história esqueceu, que o todo é mente, o universo é mental. Pense no peso dessa frase, meu amigo. Significa que a sua realidade, as paredes que te limitam, as pessoas que te cercam e até mesmo as dificuldades financeiras ou emocionais que parecem tão sólidas, são, em sua essência, projeções e vibrações de uma mente universal da qual você é parte integrante e ativa. Você não está separado do poder que cria mundos, mas você age como se estivesse operando a partir de uma frequência de ignorância que Thoth chamava de a neblina de Kem, o Egito Antigo, onde a luz da sabedoria se perde na densidade da matéria e do esquecimento. O erro fatal que a humanidade comete e que Thoth buscava incessantemente corrigir é a inversão do princípio de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Nós passamos a vida tentando moldar o que está embaixo, o mundo material, os relacionamentos, o dinheiro, sem perceber que a chave para essa maestria está no que está em cima, no plano mental, no seu universo interior. Você tenta construir uma mansão sólida no mundo físico, enquanto seu terreno mental é pantanoso e cheio de ruínas. Como pode a vida começar, de fato, se a sua fundação psíquica está comprometida pela dúvida, pelo medo inconsciente e pelo eco das vozes alheias que você aceitou como suas verdades? O caminho para se encontrar, para que a vida finalmente comece a pulsar com o ritmo que lhe é devido, exige a coragem de descer às suas próprias câmaras de Amenti, o submundo da sua psique, e confrontar o que Thoth chamou de os habitantes do umbral. Aqueles pensamentos e emoções não processados que consomem sua energia vital. Enquanto você fugir desse encontro, a vida será apenas uma repetição incansável de ciclos viciosos. O seu desespero, a sua sensação de estar preso, é a prova irrefutável de que você está vivendo sob a tirania do seu próprio subconsciente desordenado. A libertação não virá de um evento externo,
mas da organização interna que só a verdadeira psicologia, a ciência da alma ensinada por Todd, pode proporcionar. Em verdade é que a maioria das pessoas tem medo de se encontrar, e não por maldade, mas por uma programação ancestral de fuga. Encontrar a si mesmo, no sentido hermético, não é um retiro agradável ou uma meditação superficial, mas sim a revelação da sua própria dualidade, a confrontação com a luz e a sombra que habitam o mesmo templo que é seu corpo e sua mente. Todd nos ensina o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. O medo só existe porque o amor existe. A fraqueza só existe porque a força existe. E o sofrimento só existe porque a felicidade, a verdadeira, a incondicional, é uma possibilidade real e inerente ao seu ser. A sua vida ainda não começou porque você insiste em rejeitar um dos polos. Você quer a paz sem aceitar o caos que a antecede. Você deseja a luz sem ter a coragem de olhar para a escuridão que ela projeta. O que Todd nos mostra é que a maestria não está em eliminar o polo negativo, mas em transmutá-lo, em elevá-lo conscientemente para o seu oposto. A ansiedade que te paralisa não é uma inimiga a ser combatida com sedativos, mas uma energia caótica que precisa ser direcionada e transformada em foco intenso e ação deliberada. Se você tem sentido que sua vida é uma montanha-russa emocional, subindo e descendo sem controle, é porque você ainda não internalizou o princípio do ritmo. Tudo flui e reflui. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. A ignorância nos faz vítimas desse ritmo. A sabedoria de Todd nos ensina a usar a lei da neutralização, elevando nossa consciência acima do pêndulo oscilante. Muitos buscam a prosperidade, a saúde e o amor como se fossem presentes aleatórios do universo. Mas Todd revela que são manifestações de uma frequência vibracional específica. O princípio da vibração é implacável. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Você atrai para a sua vida aquilo que está na mesma frequência do seu estado mental dominante. Se você vibra na frequência da carência e da dúvida, a baixa vibração da matéria densa, você manifestará a carência e a dúvida. A transformação da sua vida, portanto, não é um ato de sorte, mas um ajuste fino da sua frequência interna. É por isso que você não pode simplesmente pensar positivo, enquanto seu subconsciente está gritando histórias de limitação. A verdadeira mudança, aquela que fará a sua vida realmente começar, exige que você desmonte e remonte o seu aparelho vibracional. Essa jornada de autodescoberta é, na verdade, uma viagem arqueológica. Você precisa desenterrar a memória esquecida de quem você realmente é, despojar-se das camadas de condicionamento social, familiar e histórico que foram impostas sobre você desde o momento do seu nascimento. O mundo, meu amigo, é um mestre de ilusões. Ele te oferece rótulos prontos, sua profissão, seu status social, seus fracassos passados, e você os veste como se fossem sua pele. A psicologia de Todd é a cirurgia da alma que remove esses rótulos e revela o ser essencial, aquele que é imutável, incriado e eterno. Até que você se reconecte com essa essência, até que você veja além do véu de Ísis que cobre a realidade, você continuará a sentir que está vivendo a vida de outra pessoa. E o pior, essa vida de superfície, essa existência de reflexos, consome a sua energia mais preciosa, o seu tempo, a única moeda que você não pode repor. Todd, em sua sabedoria, nos advertiu sobre o perigo de desperdiçar o tempo na ignorância, pois ele é o tecido da manifestação. Cada dia vivido sem o conhecimento de si mesmo é um dia a mais na escuridão de Cam. Um dia a mais onde o seu potencial criativo é desviado para sustentar dramas e ilusões que não te servem.
Pare um instante e sinta o peso dessa verdade. Você está usando o poder de um Deus para criar uma vida de limitações humanas. Isso não é um erro do destino. É uma escolha inconsciente que precisa ser revista e transmutada agora. A maioria das pessoas vive no que chamo de o estado de eco. Elas não geram a própria voz. Elas apenas ecoam o medo, a crítica e a frustração da sociedade. Elas buscam a validação externa porque o centro interno está vazio. E esse vazio é a ausência do conhecimento de si. Toth ensina que o conhecimento é a única chave para a liberdade, mas não o conhecimento livresco, mas o gnosis, o conhecimento interno, a revelação experiencial da sua própria natureza divina. Quando você se encontra, quando você acessa a sua mente universal, você para de mendigar migalhas de atenção e passa a emanar a plenitude que atrai tudo o que é necessário para a sua jornada. O grande segredo da alquimia mental de Toth é que a transformação do chumbo em ouro não ocorre nos fornos de laboratório, mas no cadinho da sua consciência. O chumbo é o seu estado de ser atual, denso, pesado, preso à matéria e às paixões inferiores. O ouro é o seu estado de ser crístico, iluminado, vibrando na frequência mais alta da sabedoria e do amor incondicional. Você se encontra quando você decide conscientemente ser o alquimista da sua própria vida, manipulando os elementos mentais, os seus pensamentos, e os elementos emocionais, os seus sentimentos, com precisão cirúrgica, em vez de deixá-los à mercê do acaso ou da influência externa. E aqui reside a primeira grande dor do encontro: a solidão. Quando você começa a ascender, quando você começa a vibrar em uma frequência mais alta, o mundo à sua volta, que vibra na densidade, começa a sentir o incômodo da sua luz. Relacionamentos antigos podem ruir, amizades superficiais se desfazem e você pode se sentir isolado. Toth já previa isso. Ele sabia que o caminho do mago é solitário, pois poucos têm a coragem de abandonar a matrix de ilusões para abraçar a verdade desconfortável. Mas essa solidão, meu amigo, é apenas temporária e necessária. É o casulo onde a sua nova identidade, o seu eu desperto, está sendo forjado no silêncio da contemplação. Este é um momento crucial. Você pode fechar este vídeo agora e voltar para a segurança confortável da sua ignorância, onde o sofrimento é previsível. Ou você pode avançar comigo para as profundezas da mente, onde a verdade é tão poderosa que pode quebrar as correntes de toda uma vida. A escolha de se encontrar não é um luxo, é uma necessidade evolutiva. Você veio a este plano não apenas para sobreviver, mas para manifestar a perfeição que Toth descreveu em suas escrituras. Qualquer coisa menos do que isso é uma traição ao seu potencial divino. Escreva amém se você aceita o desafio de olhar para dentro. A maioria das pessoas tenta construir sua vida de fora para dentro. Elas buscam o diploma, o casamento, o carro, a aprovação, esperando que esses objetos externos preencham o buraco interior. Toth, no entanto, inverte a equação. A vida só começa quando você constrói de dentro para fora. O seu mundo externo é meramente um espelho do seu mundo interno. Se há carência lá fora, é porque há um sentimento de insuficiência vibrando aqui dentro. Se há confusão lá fora, é porque o seu templo mental está desorganizado. Você se torna um ímã para a experiência que você é, não para a experiência que você deseja verbalmente. Essa é a lei implacável de causa e efeito, ou como Toth a chamava, a lei da compensação. Pense na sua dor mais profunda, aquela ferida que você esconde de todos, até de si mesmo, coberta por sorrisos forçados e ocupações incessantes. Essa dor é o ponto de acesso, a porta oculta para a sua transformação. É o chumbo mais denso que contém a semente do seu ouro mais puro. Toth nos ensina que o sofrimento é o catalisador que, se compreendido e transmutado, impulsiona a alma para o despertar.
Se você se recusa a sentir a dor, você se recusa a crescer. Você permanece estagnado, vivendo uma vida que é uma eterna promessa não cumprida. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de sentir o medo e, ainda assim, mergulhar na escuridão para trazer a luz da consciência. O que é a sua mente universal, na visão de Toth? Não é apenas o seu cérebro físico, mas o conjunto de todos os seus corpos. O físico, o emocional, o mental e o espiritual. A sua vida ainda não começou porque esses 4 corpos estão desalinhados, cada um puxando para uma direção diferente. Seu corpo físico anseia por prazer imediato. Seu corpo emocional está preso a traumas passados. Seu corpo mental está sobrecarregado de preocupações futuras. E o seu corpo espiritual, o seu eu verdadeiro, está sufocado no silêncio. A psicologia de Toth é o manual para alinhar esses 4 pilares, permitindo que a energia do espírito flua livremente e manifeste uma vida que seja coerente com a sua verdadeira natureza. Você gasta horas consumindo informações externas, mas quanto tempo você dedica a ouvir o silêncio da sua própria alma? O grande ensinamento de Toth é que a sabedoria não está em acumular dados, mas em acessar a biblioteca de registros akashicos que reside dentro de você, a memória universal do todo. Você é um fragmento dessa biblioteca. Cada experiência, cada erro, cada triunfo da humanidade está registrado em você. Quando você se encontra, você acessa essa sabedoria infinita e para de buscar respostas fora, percebendo que você é a pergunta e a resposta. O tempo da ignorância está terminando. A ascensão da consciência planetária exige que cada indivíduo se torne o seu próprio sacerdote, o seu próprio mago. Você não pode mais terceirizar sua responsabilidade espiritual para instituições ou gurus. Toth nos deu as ferramentas, os 7 princípios herméticos, para que pudéssemos dominar o universo manifestado, começando pelo domínio do nosso próprio microcosmo. Se a sua vida ainda não começou, é porque você ainda não pegou as rédeas do seu destino, deixando-se levar pelo fluxo caótico das massas. Vamos falar sobre o medo mais profundo que impede o encontro, o medo da própria grandeza. Toth nos ensina que somos feitos à imagem e semelhança do todo, possuindo o potencial criativo ilimitado. Mas a sociedade e o ego, essa ilusão de separatividade, nos treinam para sermos pequenos, para não incomodarmos, para nos contentarmos com o mediano. A sua alma anseia por manifestar uma vida épica, cheia de significado e propósito. Mas o seu eu menor, o ego, tem pavor do peso da responsabilidade que essa grandeza acarreta. Muitas vezes, a sua missão de vida não está escondida em algum lugar distante. Ela está enterrada sob as camadas de conformidade. Você vive uma vida de meias medidas, de quase lá, porque o sucesso total, a plenitude, exigiria que você se tornasse uma nova pessoa. E essa nova pessoa ainda é desconhecida e assustadora para o seu eu atual. A psicologia de Toth exige a morte do velho eu para que o novo possa nascer. É um processo de nigredo, a escuridão da decomposição, seguida pela albedo, a purificação, e culminando na rubedo, a união do espírito e da matéria em ouro puro. Perceba que a sua procrastinação, o seu vício em distrações e a sua incapacidade de manter o foco são táticas do seu subconsciente para evitar esse encontro doloroso, mas necessário. Se você se mantiver ocupado, você não terá tempo para ouvir a voz que te diz: você está desperdiçando a sua vida. O preço da distração é a estagnação. E a estagnação, no universo de Toth, é a negação do princípio do movimento, uma resistência à própria natureza da existência. Pense na água de um rio. Enquanto ela flui, ela é pura e vital. Se ela estagnar, ela apodrece.
O mesmo acontece com a sua energia vital. Se você não está em constante movimento de crescimento e autoconhecimento, a sua alma adoece. A vida só começa quando você se torna esse rio em fluxo constante, superando os obstáculos, as suas limitações internas e avançando incessantemente em direção ao oceano da consciência universal. O que Thoth nos legou não é uma religião, mas uma ciência da mente e do espírito. Ele nos ensinou que a fé sem o conhecimento é cega e que a verdadeira magia é a aplicação consciente dos princípios universais. Quando você se encontra, você para de viver de acordo com a sorte e passa a viver de acordo com a lei. Você se torna um operador, não uma vítima. Você se torna o criador do mapa, não um mero explorador perdido na selva. E essa transformação é sentida primeiro no corpo, pois o corpo é o templo e o manifestador das vibrações mentais. Se você está cronicamente doente, se você carrega pesos nos ombros, se você sente dores inexplicáveis, é o seu corpo gritando que o templo mental está em desordem. O princípio da correspondência nos diz que a doença física é o reflexo da doença mental ou emocional. A cura definitiva não virá de fora, mas da harmonização dos seus corpos internos, um processo que começa invariavelmente com o despertar da sua consciência para quem você realmente é. Abrace a ideia de que você não é o seu corpo, nem as suas emoções, nem os seus pensamentos. Você é o observador silencioso por trás de tudo isso, a centelha de Thoth, o fragmento do todo. A vida começa no momento em que o observador assume o controle do observado, no momento em que o mago desperta e silencia o servo. A jornada para se encontrar exige que você mergulhe no princípio do gênero, que não é apenas sobre sexualidade, mas sobre as energias feminina e masculina, o yin e o yang, o passivo e o ativo, que operam em todos os planos. Você precisa equilibrar a energia mental masculina, o foco, a razão, a ação deliberada, com a energia mental feminina, a intuição, a recepção, a nutrição emocional. Muitos de nós vivemos vidas desequilibradas, seja pela hiperatividade mental, excesso de masculino, ou pela passividade emocional, excesso de feminino. Thoth ensinou que o ser completo, aquele que está pronto para viver sua vida em plenitude, é aquele que uniu o rei e a rainha dentro de si, tornando-se o andrógeno perfeito, não no sentido físico, mas no sentido energético. Quando você se encontra, você se torna inteiro, e a inteireza é a precondição para a verdadeira manifestação. Você não precisa mais buscar o complemento em outra pessoa, pois você já é a totalidade. O seu maior poder está na sua capacidade de escolher. A cada segundo, você está escolhendo entre a consciência, a luz de Thoth, e a ignorância, a neblina de Kem. A vida só começa quando essa escolha se torna consciente e constante, quando você se recusa a ser arrastado pelas reações automáticas e pelo drama do ego. Isso é o que Thoth chamava de domínio do eu inferior pelo eu superior. É uma disciplina implacável, mas que rende o fruto mais doce, a liberdade. A dor que você sente hoje é a última resistência do seu eu condicionado, lutando para sobreviver à luz da verdade. Não lute contra essa dor. Use-a. Use-a como combustível para a fornalha da alquimia. A dor é um mensageiro que te diz onde você está preso. Agradeça a ela e, em seguida, transmute-a. Este é o caminho dos iniciados, o caminho que Thoth abriu para todos nós, mas que poucos ousam trilhar até o fim. E se você sente que não tem forças para começar, lembre-se da promessa oculta em cada ensinamento hermético. A força não está em você como um ser isolado, mas em você como um fragmento conectado ao todo. Quando você alinha sua vontade individual com a vontade universal, você se torna invencível.
Você se encontra quando você para de lutar sozinho e permite que o universo flua através de você. A psicologia de Toth não é sobre encontrar um propósito, é sobre ser o propósito. O seu propósito não é algo que você descobre fora de si, mas algo que você manifesta a partir da sua essência. Quando você se encontra, o propósito se revela como a respiração, como a batida do coração, natural, inevitável e vital. Muitas pessoas confundem Toth com a figura de um Deus distante, mas ele era o mestre da humanidade, aquele que desceu para nos ensinar a nos tornarmos deuses em potencial. A sua vida ainda não começou porque você se contenta em ser menos do que aquilo que você foi criado para ser. Você carrega em seu DNA a memória das grandes civilizações, o conhecimento de Atlântida e Kem, mas essa memória está silenciada pelo ruído do mundo moderno. O despertar não é um evento único, mas um processo de desvelamento gradual, e cada revelação traz consigo uma nova camada de responsabilidade. Quando você se encontra, você se torna responsável por cada pensamento que você nutre, por cada emoção que você permite que te domine. Não há mais espaço para culpar o destino, as circunstâncias ou outras pessoas. Essa é a liberdade aterrorizante que Toth oferece, a liberdade total de ser o criador consciente da sua própria realidade. Pense no seu maior sonho, aquele que parece inatingível. Ele é inatingível não por falta de recursos externos, mas por uma desconexão interna. Você deseja a abundância, mas vibra a escassez. Você deseja o amor, mas projeta o medo do abandono. A vida só vai começar de verdade quando houver coerência absoluta entre o que você pensa, o que você sente, o que você fala e o que você faz. Essa coerência é a marca do iniciado, o sinal de que o self está unificado. O grande teste da psicologia de Toth é a sua capacidade de manter a serenidade no meio do caos. O mundo está em constante turbulência, regido pelo princípio do ritmo e da polaridade. Se você se identifica com a tempestade, você se afoga. Mas se você se encontra, você se torna o observador no olho do furacão, calmo, silencioso e imune às oscilações externas. É nesse ponto de quietude interna que a verdadeira vida se revela, pois é ali que reside o todo. Não confunda essa quietude com passividade. É uma quietude ativa, uma presença mental tão intensa que manipula as energias ao seu redor. Você se encontra quando sua mente se torna um laser e não uma lanterna fraca. Este é o momento de parar de buscar soluções rápidas e abraçar a jornada longa e profunda da autodescoberta hermética. O seu tesouro mais valioso não está escondido em uma montanha, mas na câmara mais profunda do seu próprio coração. E a chave para essa câmara é o conhecimento de si mesmo, a verdade nua e crua sobre quem você é, sem os filtros do ego e das expectativas sociais. O que Toth nos ensina sobre o tempo é revolucionário. Ele não via o tempo como uma linha reta, mas como um ciclo, uma espiral de aprendizado. Se a sua vida parece repetitiva, é porque você está preso no mesmo loop do seu ciclo inconsciente. Você comete os mesmos erros, atrai as mesmas pessoas e manifesta os mesmos resultados porque você se recusa a sair da frequência mental que gerou esses resultados pela primeira vez. A vida só começa quando você usa a consciência para quebrar o loop, para subir um degrau na espiral. Isso exige a revisão constante dos seus padrões de pensamento, a purificação das suas emoções e a vigilância implacável sobre o seu verbo. Pois o verbo, o pensamento manifestado, é a sua ferramenta criativa mais poderosa. Toth era o mestre do verbo. Ele sabia que as palavras são vibrações que moldam a matéria. Se você fala sobre sua escassez, você a cria. Se você fala sobre sua doença, você a nutre. Muitos de nós vivemos no passado, presos pela culpa e pelo arrependimento,
ou no futuro, paralisados pela ansiedade e pelo medo. A vida real, só existe no agora. Quando você se encontra, você ancora sua consciência no presente, tornando-se plenamente consciente do poder criativo que reside neste exato momento. O passado é uma ilusão de memória, e o futuro é uma ilusão de possibilidade. A única realidade é o poder que você exerce agora. O preço da ignorância é a eterna servidão ao ciclo de causa e efeito. Você é jogado de um lado para o outro pelos eventos, sem entender a lei que os rege. A psicologia de Toth te liberta dessa servidão, transformando você de peão em jogador. Você aprende a usar as leis e não a ser usado por elas. E a primeira lei a ser dominada é a lei da sua própria mente. Pense em quantos anos você perdeu tentando agradar aos outros, tentando se encaixar em um molde que nunca foi feito para você. Essa tentativa é a negação do seu eu essencial. Toth nos convida a sermos autênticos, a manifestarmos nossa unicidade, pois é na nossa individualidade que reside a nossa conexão mais profunda com o todo. O universo não quer mais uma cópia. Ele espera pela sua obra-prima original. A rejeição da sua sombra, dos seus defeitos, dos seus medos, é a rejeição da totalidade de si. E enquanto você rejeitar uma parte de si, a sua vida será incompleta. O encontro consigo mesmo é o casamento sagrado entre a luz e a sombra. A aceitação de que você é um ser imperfeito que busca a perfeição. A verdadeira humildade é reconhecer sua humanidade e, ao mesmo tempo, abraçar sua divindade. O grande mistério de Toth, que a maioria ignora, é que a vida não é uma busca, mas um retorno. Você não está buscando algo que perdeu, mas sim retornando à consciência de quem você sempre foi. O esquecimento é a maldição da humanidade. A memória, a gnosis, é a bênção. Quando você se encontra, é como se uma memória ancestral fosse ativada, e você se lembra de todos os códigos, de todas as leis, de todas as verdades que foram gravadas em sua alma antes de você nascer neste plano de densidade. A urgência deste momento é que o tempo de hesitação acabou. As forças do caos externo estão exigindo que você se ancore na ordem interna. Se você não se encontrar agora, a tempestade o levará. A psicologia de Toth é o farol que te guia de volta ao porto seguro do seu próprio ser, onde reside a paz inabalável. O que é a sua identidade? É o conjunto de histórias que você conta sobre si mesmo. Se essas histórias são de fracasso, limitação e medo, essa será a sua realidade. Toth nos ensina a reescrever o roteiro, a usar a mente como o editor e o diretor da nossa própria história. A vida só começa quando você assume a caneta e escreve o seu destino com a tinta da consciência. Você não está aqui para ser um espectador passivo do drama da vida. Você está aqui para ser o protagonista, o herói que desce ao submundo e retorna com o tesouro da sabedoria. Esse tesouro é você. A revelação é você. O caminho é você. A vida é você em sua plenitude e manifestação total. E para concluir esta poderosa fase de revelação, eu te convido a um ato de profunda introspecção. Olhe para a sua vida hoje e identifique o chumbo. Onde está a maior densidade? É na sua saúde, nas suas finanças, nos seus relacionamentos? Entenda que esse chumbo é a matéria-prima. Não o odeie. Honre-o. E então, comece o trabalho de transmutação, usando a lei da vibração e o poder da sua mente. Lembre-se, o maior ato de amor que você pode fazer pelo mundo é se encontrar, porque um ser desperto irradia luz e eleva a frequência de tudo ao seu redor. A sua felicidade não é egoísmo, é serviço. Escreva amém se você se compromete com a sua transmutação. O conhecimento que você recebeu hoje é apenas a ponta do iceberg da psicologia de Toth.
a introdução a uma jornada que levará o resto da sua vida. Mas o despertar da consciência é como acender uma vela em um quarto escuro. Mesmo a menor das luzes dissipa a maior das escuridões. Você já não pode mais alegar ignorância, meu querido. Agora que a chama foi acesa, a responsabilidade de mantê-la ardendo é somente sua. Thoth nos ensinou que o universo não se importa com seus lamentos, mas sim com a sua frequência. E qual é a sua frequência neste exato momento? Você está vibrando na nota da vítima ou na melodia do Criador consciente? Preste atenção, pois esta é a diferença sutil, quase invisível, entre a estagnação que congela a alma e o milagre que você tanto espera, aquele que parece sempre estar a um palmo de distância, mas nunca se materializa. A dor que você sente não é uma punição cósmica, é apenas o eco dissonante de uma vibração mal ajustada, uma nota desafinada na orquestra da sua própria consciência. A maioria das pessoas vive como pêndulos emocionais, balançando incessantemente entre o desejo voraz e o medo paralisante, sem perceber que este movimento caótico, esta oscilação desenfreada entre os extremos, é em si mesmo a causa de todo o sofrimento. Elas clamam pela colheita da paz, da prosperidade e da cura, mas continuam obstinadamente semeando a semente da discórdia mental e da dúvida tóxica dia após dia. É o que Thoth chamava de a lei da eterna dança, o ritmo incessante que governa todas as coisas. Se você não domina o seu próprio ritmo interno, a cadência da sua respiração, a pulsação dos seus pensamentos, o universo o dominará por você, e o resultado será sempre o caos disfarçado de destino inevitável. A sensação de que você está sendo levado pela correnteza, sem ter controle sobre o leme. O milagre, entenda bem, não é uma intervenção divina que viola as leis da natureza ou do espírito, mas sim o alinhamento perfeito e consciente com elas. É a vibração correta que atrai o eco correspondente. É a ressonância exata que abre a porta para o inimaginável. Quando você eleva sua frequência, quando você limpa o filtro da sua percepção e se concentra na gnosis, o saber profundo e não o mero conhecimento superficial, a realidade exterior deve se curvar por lei para corresponder à sua nova verdade interior. O que você está chamando de bloqueio, de maldição, de azar, é apenas a dissonância entre o que você diz querer com a boca e o que você realmente está vibrando e sentindo no silêncio da sua alma. Este é o primeiro e mais brutal aviso espiritual de Thoth. A mente é o único ferreiro da sua dor e também o único artífice da sua libertação. Se essa verdade te queimou por dentro, se ela ressoou como um trovão silencioso na caverna do seu peito, pare por um instante, respire fundo e medite o que Thoth está tentando te mostrar sobre o seu próprio poder que você insiste em entregar ao externo. Muitos acreditam que seus problemas são entidades sólidas e externas, barreiras inamovíveis postas pelo destino ou por forças alheias. Thoth, o mestre da sabedoria, diria: tudo é mente, o universo é mental. Se a dor, a escassez e o medo existem primeiramente na sua mente, a solução, a abundância e a coragem também devem ser forjadas ali, no laboratório alquímico do pensamento. O maior perigo, meu filho, é confundir o mapa com o território, é aceitar a ilusão da prisão como a realidade definitiva, achando que as grades são feitas de ferro, quando são, na verdade, apenas projeções densas da sua própria hesitação e da sua falta de fé na própria capacidade de transcender. Você está preso a um sonho ruim que você mesmo está sustentando com sua energia. A vida, sob o olhar de Thoth, é uma série de fluxos e refluxos, de subidas e descidas, regida pela lei do ritmo. É o ciclo da maré, a respiração do cosmos. Muitos se desesperam na fase de refluxo, no inverno da alma, esquecendo que essa contração é apenas a preparação silenciosa para o próximo fluxo, para a primavera renovadora.
O aviso crucial aqui é: nunca tome decisões permanentes, destrutivas ou de abandono em fases temporárias de baixa vibração. A sabedoria não está em tentar parar o ciclo, o que é impossível, mas sim em aprender a navegar as ondas com maestria, sabendo que a calmaria virá e que a tempestade é apenas um estágio transitório da manifestação. A ignorância dos 7 princípios é o que transforma o homem em joguete das forças cegas, em folha seca levada pelo vento da casualidade. Aquele que compreende a lei do gênero, por exemplo, entende que a força criativa não reside apenas no ato físico, mas na polaridade interna, na união do princípio masculino, a vontade ativa, a projeção, com o princípio feminino, a receptividade, a intuição. Se você está estagnado, é porque talvez você tenha superestimado um desses polos, vivendo apenas na ação vazia ou na espera passiva, sem permitir a fecundação mútua que gera a verdadeira manifestação. O seu milagre exige essa união sagrada dentro de você, essa dança interna. Pense comigo, de que adianta conhecer a palavra se o corpo não a manifesta? De que adianta a teoria se a prática é de um escravo? Thoth não estava interessado em eruditos, mas sim em mestres. O saber que não se transforma em ser é apenas peso morto na alma. É hora de parar de colecionar informações e começar a destilar a sabedoria. Você precisa sentir a lei vibrar em suas células, não apenas entendê-la em seu intelecto. Se você sente que esta é a sua hora de parar, de ser apenas um espectador da sua vida e começar a ser o arquiteto do seu destino, escreva a palavra mestre nos comentários. Este é o seu primeiro passo de ação, o reconhecimento público da sua nova frequência. O grande segredo que Thoth sussurrou nos salões de Amenti e que foi codificado no Kybalion é que a mudança real não é linear, mas sim dimensional. Não se trata de fazer mais, mas de ser diferente. A maioria das pessoas tenta resolver problemas de terceira dimensão, material, com soluções de terceira dimensão, esforço físico e tempo, esquecendo-se que a causa reside na quarta dimensão, mental, ou na quinta, espiritual. Você está tentando cortar a árvore pela folha, meu amigo. A raiz do seu sofrimento está no invisível, no não manifesto, naquilo que você se recusa a olhar no espelho da sua alma. O que é a riqueza, senão um estado de espírito que atrai os recursos correspondentes? O que é a saúde, senão o alinhamento vibracional entre o corpo e a mente universal? Você não precisa lutar contra a doença ou a pobreza. Você precisa elevar a vibração de tal modo que elas não encontrem mais ressonância no seu campo energético. É como a lei da polaridade. Você não destrói o ódio lutando contra ele. Você o transmuta para o amor, movendo-se conscientemente para o polo oposto da mesma energia. Isso é a alquimia pura. Isso é o milagre em ação. Muitas vezes, o aviso espiritual vem disfarçado de fracasso repetitivo. Você tenta um caminho, falha. Tenta outro, falha novamente. Por quê? Porque a lição não está na rota, mas na bagagem. Você está carregando pesos emocionais e crenças limitantes que Thoth chamaria de a escória do pensamento. Essa escória baixa sua frequência. E o universo, que é sempre justo e exato, apenas devolve a você a imagem fiel do que você está emitindo. Se você está vendo a sombra, é porque a luz interna está obstruída. Para avançar na senda da maestria, é essencial que você compreenda a lei do gênero, não apenas em termos de masculino e feminino, mas como a manifestação dos polos da intenção. O princípio masculino é o dar, o agir, o foco, a semente. O princípio feminino é o receber, o intuir, a terra que nutre, o cultivo. Se você só age, masculino, sem receptividade, feminino, para receber os sinais e a intuição, seu esforço será vão.
Se você só espera, feminino, sem a ação focada, masculino, nada se manifestará. O casamento desses dois é a chave para a porta do templo interno. Pare e analise. Onde na sua vida você está desequilibrado? Está apenas agindo sem escutar o universo? Ou está apenas esperando a resposta sem plantar a semente? O mestre Thoth nos ensina que o poder reside no equilíbrio dinâmico, na capacidade de transitar entre os polos com consciência e propósito. A manifestação é a criança nascida dessa união sagrada. Se você está sentindo a urgência de reequilibrar esses polos e de manifestar a sua verdade, clique no botão de curtir agora mesmo. É um pequeno ato de vontade, mas um grande passo na direção da sua própria maestria. A jornada do iniciado, segundo Thoth, é a de desvendar o Labyrinth of 7 portas. Cada porta é um princípio que, quando dominado, libera uma nova camada de poder e compreensão. A primeira porta é a do mentalismo, entender que tudo é mente. A segunda, a da correspondência, entender que o que está em cima é como o que está embaixo. Muitos param na segunda porta, tentando mudar o mundo exterior sem mudar o interior, numa luta inglória contra os espelhos da realidade. A terceira porta é a da vibração, entender que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Se você está preso em um ciclo de pobreza ou doença, você está vibrando na frequência dessas condições. Para sair, você não precisa de mais dinheiro ou de novos remédios. Precisa de uma mudança radical na sua frequência interna. É como sintonizar um rádio. Você não briga com a estação ruim, você muda a frequência. A quarta porta é a da polaridade. Entender que tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Para Thoth, a dor é apenas o outro lado da mesma moeda da alegria. O medo é o outro lado da coragem. Você não precisa eliminar o polo negativo, mas sim transmutá-lo, elevando a vibração de um extremo ao outro. A transmutação é a arte da alquimia mental. A quinta porta é a do ritmo. O fluxo e refluxo, o avanço e o recuo. O mestre usa o ritmo, o ignorante é usado por ele. O sábio reconhece o momento de agir e o momento de recolher-se. O tolo tenta forçar a ação quando o universo exige a pausa. Sua incapacidade de esperar pelo momento certo é o que destrói muitos dos seus projetos. A sexta porta é a da causa e efeito. Cada causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Não existe acaso. Para o mestre, o acaso é apenas um nome para a lei que não foi reconhecida. Se você está colhendo tempestade, Thoth te perguntaria: que semente de vento você plantou? A responsabilidade total sobre os seus resultados é o alicerce de todo o poder. A sétima porta é a do gênero. A manifestação da energia em masculino e feminino, o dar e o receber, a semente e a terra. A verdadeira maestria surge quando você harmoniza essas 7 chaves. A dificuldade que muitos enfrentam é que, ao abrir uma porta, eles se esquecem de fechar a anterior, ou tentam forçar a fechadura da próxima sem o preparo necessário. Se você está sentindo que a sua vida tem sido uma série de acasos e de eventos sem sentido, é porque você está vivendo sob a ilusão do caos. Mas o universo é mente, e a mente é ordem perfeita. Se há desordem, ela está na sua interpretação, na sua falta de alinhamento com as leis eternas. O milagre é a ordem se manifestando através de você, e não apesar de você. Thoth nos alertou sobre a tentação da mediocridade espiritual. Aquele que lê a lei, mas não a vive, é como o homem que observa um banquete através de uma janela. Ele sabe que a comida existe, mas continua faminto. O conhecimento hermético não é para ser admirado, mas para ser incorporado. É um manual de instruções para a criação da sua própria realidade. Se você deseja parar de apenas observar e começar a participar ativamente do banquete da vida, de forma consciente e plena,
Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa urgentemente despertar para a lei. O ato de compartilhar é um ato de abundância, um reconhecimento de que o conhecimento deve fluir. O maior dos milagres, o mais impactante de todos, é a transmutação da chumbo, da ignorância, no ouro da sabedoria. Esse processo não é rápido, e Todd nos avisou que a paciência é a virtude dos deuses. O homem moderno, ansioso e impaciente, quer a colheita no mesmo dia em que planta a semente. Mas a lei do ritmo exige tempo, exige maturação, exige que a semente se desintegre no escuro para que a nova vida possa surgir. A dor que te consome agora pode ser o barro primordial, a matéria-prima, o chumbo que será transmutado. Não fuja da dor. Olhe-a nos olhos, pois ela contém a informação vital sobre qual lei você está violando ou qual princípio você está ignorando. Ela é o fogo que purifica, se você souber usá-lo. Se você a reprime, ela se torna um tumor na sua alma, uma frequência baixa que atrai mais e mais escuridão. Thoth, o Deus da escrita e da sabedoria, não nos deu apenas as palavras, mas também a chave para decifrá-las. A meditação profunda. A mente humana é uma máquina barulhenta, cheia de ruídos e interferências. O milagre da meditação é silenciar o externo para ouvir o interno, o sussurro da mente universal que ressoa dentro de você. Sem esse silêncio, você nunca ouvirá a instrução para o seu próximo passo. Você tem dedicado tempo ao silêncio ou está fugindo dele com distrações incessantes. O medo do silêncio é o medo de enfrentar a si mesmo, o medo de descobrir que a miséria que você vive foi criada por você mesmo, mas essa descoberta não é para condená-lo, é para libertá-lo, pois se você criou a miséria, você também pode criar a glória. Pense na água, ela é flexível, ela se adapta, mas ela também é poderosa o suficiente para erodir a montanha mais dura com o tempo. O mestre hermético é como a água, adaptável, mas persistente em sua intenção. Sua vontade deve ser como a correnteza que não se detém diante de nenhum obstáculo. E aqui reside o aviso mais sutil de Thoth. Cuidado com o poder da palavra não dita. A lei da vibração e a lei da manifestação não se importam apenas com o que você fala em voz alta, mas sim com a sua conversa interna, com os seus decretos subconscientes. Você pode dizer, eu sou próspero com a boca, mas se o seu interior grita, eu não mereço, o universo responderá ao grito interno e não à frase vazia. O trabalho do iniciado é alinhar o que ele pensa, o que ele sente e o que ele fala. Quando esses três estão em perfeita harmonia, o milagre é instantâneo. A vida se torna uma manifestação fluida e sem esforço, porque você se tornou um canal limpo para a mente universal. Se você está pronto para limpar o seu canal e silenciar as conversas internas destrutivas que impedem o seu avanço, inscreva-se no canal agora mesmo. Faça isso como um compromisso sagrado com a sua própria transformação. Muitos buscam amuletos, rituais e intercessores externos para mudar suas vidas. Thoth ria de tal infantilidade. O maior amuleto é a sua mente disciplinada. O único ritual que funciona é a sua prática constante das 7 leis. O intercessor mais poderoso é o seu próprio eu superior, a parte de você que nunca se separou da fonte. Se você está esperando que alguém venha salvá-lo, você está vivendo na ilusão da Matrix. A salvação é um ato interno, uma decisão soberana de despertar e assumir a coroa da sua própria divindade. Você é um fragmento da mente universal, e essa mente tem o poder de criar mundos. Por que você insiste em criar um mundo de miséria e escassez para si mesmo? A resposta para essa pergunta está na lei da causa e efeito. Suas ações e pensamentos passados, muitas vezes inconscientes, estão criando seu presente. Mas a boa notícia, a promessa de Thoth, é que o presente é o único ponto de poder.
Ao mudar a sua vibração agora, você imediatamente altera a trajetória do seu futuro. O passado não tem poder sobre você, a menos que você continue a alimentá-lo com a sua atenção. Pense na metáfora do espelho. Se você não gosta do reflexo, não adianta quebrar o espelho. Você deve mudar a sua face, a sua postura, a sua expressão. O universo é o espelho de Thoth, e ele reflete fielmente o estado da sua consciência. Se o seu mundo está caótico, olhe para dentro. Não há outra porta. O maior milagre não é andar sobre as águas, mas sim andar sobre a terra com os pés firmes e a alma leve, consciente de que a totalidade do universo reside em você. É a paz inabalável em meio ao caos externo. É a certeza da abundância quando os bolsos estão vazios. É a saúde perfeita quando o corpo clama por dor. Essa é a maestria e é acessível a todos que se dedicarem à arte da transmutação mental. Eu te pergunto com a voz do mestre ecoando: você está disposto a pagar o preço da maestria? O preço não é dinheiro, mas sim o abandono das suas crenças mais confortáveis. Aquelas mentiras doces que você conta a si mesmo para justificar a sua inação. Se a sua resposta é um sonoro sim em sua alma, então vamos mergulhar ainda mais fundo na arte da polaridade. A polaridade, a quarta porta, é o segredo para lidar com a dor emocional. Quando a tristeza te inunda, a maioria das pessoas tenta suprimi-la ou fugir dela. O mestre, porém, reconhece que a tristeza é apenas a baixa vibração do polo da alegria. Ele não luta contra a tristeza, mas sim usa a vontade, o princípio masculino, para elevar conscientemente a frequência. É como subir uma escada escura. Você precisa saber que o topo existe para ter a motivação de dar o primeiro passo. Thoth ensinou que o segredo da transmutação é a arte de focar inabalavelmente na qualidade oposta desejada, até que a vibração daquela qualidade se torne dominante. Se você sente medo, você foca na coragem, não na ausência de medo, mas na presença da coragem. A mente só pode segurar uma ideia dominante de cada vez. Qual é a sua ideia dominante agora? A escassez ou a plenitude? O medo ou a fé? Se você está vivendo em ciclos de autodestruição, saiba que essa é a manifestação da lei do ritmo sendo ignorada. O pêndulo balança, e se você não ancorar o seu centro, ele o levará para o extremo oposto do que você deseja. A chave de Thoth para dominar o ritmo é encontrar o ponto estável, o centro imóvel, o eu sou, que reside fora do movimento do pêndulo. Esse ponto é a sua consciência pura. Você tem procurado o seu centro? Ou tem se deixado levar pelo turbilhão das emoções? Aquele que encontra o centro se torna a montanha inabalável, enquanto o mundo se move ao seu redor. Este é um milagre acessível a todos, a paz inegociável. Muitos me perguntam sobre o amor e os relacionamentos sob a ótica de Thoth. A lei da correspondência se manifesta aqui de forma brutal. Seu relacionamento com o outro é apenas um reflexo exato do seu relacionamento com a sua própria alma. Se você atrai parceiros tóxicos ou ausentes, é porque há uma toxicidade ou uma ausência que você se recusa a curar dentro de si. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Se você quer amor verdadeiro, você deve ser amor verdadeiro. Se você quer lealdade, você deve ser leal à sua própria essência. Mudar o parceiro é apenas trocar o espelho. O reflexo permanecerá o mesmo. A cura do relacionamento está no trabalho interno, na harmonização do seu masculino e feminino interiores. O aviso aqui é: pare de terceirizar sua felicidade. Pare de projetar no outro a responsabilidade de te completar. Você é completo, mas esqueceu. O outro pode apenas complementar, mas nunca preencher o vazio que você criou com a sua desconexão da mente universal.
Se você está pronto para curar as feridas internas que refletem no seu mundo externo, clique no link na descrição para a nossa próxima jornada. Não deixe essa porta se fechar. A lei da causa e efeito é implacável, mas justa. Ela não é punitiva, é pedagógica. Todd nos ensinou que toda ação gera uma reação. O que você chama de karma não é uma dívida a ser paga a um juiz cósmico, mas sim um desequilíbrio vibracional que precisa ser harmonizado. Se você causou dor, a lei devolverá a você a oportunidade de aprender sobre a dor e de transmutá-la através do serviço e da compaixão. O milagre da causa e efeito é que, ao mudar suas ações e pensamentos presentes, você não apenas altera seu futuro, mas você reescreve a interpretação do seu passado. A percepção do passado muda quando a sua frequência presente é elevada. Você passa a ver a dor não como sofrimento, mas como lição, não como maldição, mas como oportunidade. O mestre Todd nos deixou uma chave de ouro. Para neutralizar um efeito indesejado, crie uma nova causa com a máxima intensidade e pureza de intenção. Isso não é fugir da responsabilidade, é usar a lei conscientemente. Se você semeou escassez, comece hoje a semear abundância através da gratidão e da generosidade. Mas cuidado com a armadilha do ego espiritual. Muitos, ao conhecerem a lei, tentam manipulá-la para fins egoístas. Todd alertou que o poder sem sabedoria é autodestrutivo. Se você usa o conhecimento para oprimir ou para acumular riquezas vazias, o pêndulo da polaridade e do ritmo o trará de volta com uma força devastadora. A verdadeira maestria é a serviço da totalidade, em alinhamento com o propósito maior da mente universal. O poder deve ser usado para elevar a consciência, para dissipar a ignorância e para curar as feridas do mundo, que são, no fundo, as suas próprias feridas. Se você sente que está pronto para usar esse poder recém-descoberto a serviço de algo maior, pause este vídeo e decrete em voz alta: eu sou um canal de luz e sabedoria. O poder da palavra falada é imenso. Voltemos ao princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Sua vida material, sua conta bancária, seu corpo físico, sua casa, são apenas a manifestação condensada do seu universo mental e espiritual. Se há desordem em casa, há desordem na sua alma. Se há escassez na sua conta, há uma crença de escassez no seu subconsciente. O milagre da correspondência é que, ao organizar o seu espaço físico, você automaticamente começa a organizar o seu espaço mental. Ao limpar a sua casa, você limpa as teias de aranha da sua mente. Comece pequeno, comece com a gaveta que você evita abrir, com a dívida que você ignora. A ação no plano físico reverberará nos planos superiores. A mudança é holística, nunca fragmentada. Todd nos ensinou que o universo é um organismo vivo e você é uma célula desse organismo. Sua saúde afeta o todo e a saúde do todo afeta você. O isolamento, a sensação de separação, é a maior das ilusões. Estamos todos conectados pela mente universal. Sua dor não é apenas sua, ela é a dor do todo que clama por cura. Portanto, o serviço ao próximo, a compaixão e a generosidade não são atos de caridade, mas sim atos de egoísmo iluminado. Ao curar o outro, você está curando a si mesmo, pois o outro é apenas um espelho seu, uma extensão da sua própria consciência. A grande revelação de Todd, a que rasga o véu de Maia, a ilusão, é que você não está em busca de algo novo, mas sim em busca da recordação de quem você realmente é. A sabedoria está dentro, o poder está dentro, a chave para o milagre está guardada no centro do seu ser. Você não precisa buscar em templos distantes ou em mestres externos. O templo é o seu corpo e o mestre reside no silêncio da sua mente.
O processo de despertar é, na verdade, um processo de desaprender as mentiras que a sociedade, o medo e a ignorância plantaram em você. É despir-se das camadas de ilusão até que reste apenas a sua essência, a luz pura, a chama que Thoth acendeu dentro de você. Se você está sentindo o chamado irrecusável para essa jornada de retorno ao seu eu, e se você está disposto a enfrentar as suas sombras para abraçar a sua luz, preste atenção, pois chegamos ao ponto de inflexão da nossa travessia. O que vou te revelar agora é a síntese da lei, a ferramenta mais poderosa para a transmutação. Este não é o momento de hesitar, mas sim de ancorar a sua vontade. Se você chegou até este ponto da jornada, é porque o seu eu superior está te guiando. Não volte para trás. A tentação da zona de conforto é o maior inimigo do iniciado. O mestre Thoth nos diz: aquele que hesita na porta do templo morrerá no deserto da dúvida. Avance. A síntese da lei, o ponto focal de toda a sabedoria hermética, reside no domínio da mente. O milagre não é a quebra de uma regra, mas sim a aplicação de uma lei superior sobre uma lei inferior. A lei da vibração inferior é dominada pela lei do mentalismo superior. Você pode mudar a sua frequência, a sua doença, a sua pobreza, pela pura força da sua vontade, ancorada na certeza da unidade com o todo. O medo, por exemplo, é uma vibração baixa. A fé é uma vibração alta. Ambas são polos da mesma energia. O mestre não luta contra o medo. Ele o transmuta, elevando conscientemente a sua vibração mental para o polo da fé inabalável. O milagre é o resultado desse ato de vontade e fé. Você está escolhendo a sua vibração e, consequentemente, o seu destino a cada momento. A maioria das pessoas falha porque tenta mudar o seu mundo sem mudar a si mesma. Thoth ensinou que a mudança deve ser interna e invisível antes de se tornar externa e visível. Você deve ser próspero no seu pensamento antes que a prosperidade se manifeste em sua carteira. Você deve ser curado na sua mente antes que a cura se manifeste no seu corpo. Este é o aviso final e mais solene de Thoth. O tempo da espera acabou. O tempo das desculpas se esgotou. A lei está agindo e ela está agindo através de você, quer você esteja consciente disso ou não. Se a sua vida é um mar de problemas, o universo está apenas respondendo ao capitão inconsciente no leme do seu navio. É hora de despertar, assumir o comando e traçar um novo curso. Se tudo o que foi dito ressoou com a sua alma, se essa verdade te impulsionou para a frente, eu te convido a dar o próximo passo na sua maestria. Curta, comente "Eu escolho o caminho do mestre" e se inscreva para continuar a decifrar os segredos de Thoth. Lembre-se, o conhecimento que não é aplicado é traição à sua própria alma. A jornada é sua, não a abandone. A verdadeira solidão, meu filho, não é a ausência de pessoas ao seu redor, mas sim a ausência de si mesmo. É a desconexão da mente universal, a sensação de ser uma ilha em um oceano que é, na verdade, você. E essa solidão profunda, essa ferida de separação, é a raiz de todas as suas buscas incessantes, de todos os seus vícios, de todos os seus medos de abandono. Você tenta preencher o vazio infinito do seu interior com coisas finitas e temporárias, posses, relacionamentos superficiais, prazeres fugazes. Mas o vazio persiste, porque a única coisa que pode preenchê-lo é o retorno à sua própria totalidade, a gnosis que Thoth nos legou. O mestre da sabedoria nos ensinou a olhar para o espelho da vida e a perguntar: o que eu estou evitando ver em mim? O caos lá fora é um reflexo fiel da sua desordem interna, daquele quarto escuro da sua alma que você se recusa a iluminar com a vela da consciência. O medo de enfrentar a própria sombra é o que mantém a maioria das pessoas presas. Elas preferem viver na ilusão de um destino cruel do que aceitar a responsabilidade total
pela sua criação. Mas eu te digo, com a voz que ecoa dos salões de a mente, abrace a sua sombra, não para se tornar ela, mas para compreendê-la. Sua sombra é apenas a parte de você que foi rejeitada, o poder que você negou a si mesmo por medo de ser grande demais. Quando você integra a sombra, você se torna inteiro, e a plenitude é a frequência mais alta. Meu filho, você atravessou o véu. Olhe agora para a água escura do seu espelho interno. O que você viu não foi a sua falha, mas o reflexo da sua eternidade. A dor que carregamos, a ferida que nos trouxe até aqui, é apenas a memória invertida da grande luz. Ela não é o seu fardo, é a chave que Thoth te deu para destrancar a câmara secreta do seu coração, onde reside o conhecimento não escrito. Uma verdade como o rio de Hermes não se explica em frases curtas. Ela se bebe e corre pelas veias, transformando o sangue em sabedoria e a alma em presença. O silêncio que se instala agora não é ausência de resposta. É o som da sua alma reconhecendo o lar. Não espere que o mundo exterior se reconfigure para lhe trazer a paz. A transmutação já aconteceu dentro do seu próprio templo, no exato momento em que você ousou encarar a sombra. A alquimia suprema é silenciar o caos externo, o ruído das multidões e das vozes internas críticas, para que você possa finalmente ouvir a sinfonia do seu eu superior. Lembre-se sempre da lei do 3 em 1, ensinada pelo escriba divino. O pensamento é a primeira matéria e a semente invisível de toda a criação. A palavra que você profere ou cala é a ponte energética entre o invisível e o manifestado. E a ação é o selo, a confirmação de que o universo está pronto para responder ao seu comando. Não se perca na dualidade de achar que o conhecimento é o ponto final, meu querido. Ele é apenas a semente. Você é o jardineiro da sua própria realidade, e o futuro não é algo que espera por você. É algo que você desenha a cada respiração consciente e a cada escolha feita no silêncio da sua mente. É hora de soltar o peso do que nunca foi seu. Muitas das sombras que você carrega, essa ansiedade inexplicável e esse cansaço da alma, são heranças esquecidas, medos coletivos absorvidos sem querer. Thoth Jehuti te ensina a separar o joio do trigo da sua própria consciência, a reconhecer o que é essência e o que é ilusão passageira. Não existe falha na jornada da alma, apenas lição ainda não assimilada e ciclo que precisa ser encerrado. Respire profundamente agora e sinta a leveza de quem sabe, com absoluta certeza, que o universo conspira a favor daquele que se move com intenção pura e alinhada. O caminho da ascensão, o caminho da verdadeira gnose, não termina neste ponto. Ele apenas se inicia a partir de um novo e mais elevado ponto de observação. Guarde no centro do seu coração esta única e inabalável certeza. Você é um fragmento precioso da mente universal em busca de si mesma. O enigma existencial não é o quebra-cabeça, mas o desejo ardente de resolvê-lo que acende o fogo sagrado. E agora você carrega a lâmpada acesa e a escuridão jamais poderá prevalecer sobre a luz que você sustenta. Sinta a paz que reside na aceitação da sua própria divindade e da sua incompletude momentânea, pois é na busca constante que reside a beleza da existência. Que o Senhor da sabedoria de Jehuti guarde sua língua de todo o engano e sua mente de toda a ilusão do mundo profano. Que o fogo do seu coração se acenda com a chama trina da verdade, do poder e da manifestação. Que você tenha a força inabalável para manifestar a luz em cada um dos seus passos, transformando o chumbo em ouro na sua vida diária. Assim é, e assim será. Se essa jornada tocou a memória da sua alma, se essa verdade ressoou no seu mais íntimo e você sentiu a força da transmutação, então não retenha esta luz apenas para si. Compartilhe este ensinamento com aqueles que você ama, pois a sabedoria só se multiplica quando é distribuída.
Inscreva-se no canal para continuar a decifrar os enigmas profundos que Thoth nos deixou. E deixe seu comentário sincero. Diga-me, qual foi a palavra? Qual foi o segredo que despertou a sua alma neste exato momento? Este é apenas o glorioso início da sua ascensão.